Dia do Economista é comemorado em 13 de agosto, pois foi nessa data, em 1951, que o ex-presidente Getúlio Vargas sancionou a Lei 1411, que oficializava esta profissão em nosso país. Eu me formei como economista pela Universidade de Caxias do Sul, mas iniciei pela antiga FERV e tenho formação desde 1995, então já são 25 anos que estou nessa profissão. A ideia de ser economista na época foi em virtude de... Na região nós possuímos apenas uma universidade, uma faculdade, que era a Fundação Universidade FERV de Bento Gonçalves, que depois foi incorporada pela Universidade de Caxias do Sul, então passou a ser a UCS. Naquela época, em Nova Prata, nós não tínhamos nenhuma opção para a universidade, a mais próxima era de Bento Gonçalves. Então, a gente tinha alguns cursos, dentre eles a economia e administração, e a gente preferiu trabalhar ou fazer a faculdade de economia por atuar numa área que já era ligada à economia. O papel do economista nos dias de hoje é de suma importância. Na verdade, ele é desde que foi criado, né, em virtude de termos aí uma série de percalços que ocorrem no mundo inteiro nas relações econômicas. Hoje, sem dúvida nenhuma, é fundamental, com essas questões de pandemia e todas essas ocorrências que vêm acontecendo, o papel do economista é fundamental para que faça uma equalização entre pandemia, entre doença, entre economia, e que faça, enfim, com que essa equação funcione e que ajude com que a população consiga ter melhores resultados. Então, o papel do economista, nesse sentido, ele é fundamental para que, a nível governamental principalmente, se encontre soluções ou equações que façam com que a população, em tempos de pandemia, sofra o mínimo possível. Eu diria que a economia e a matemática estão em tudo, né? Hoje você precisa, assim como a economia, a matemática, a política está em tudo. Depende dessa área para você definir algumas e principais funções que são importantes em toda a vida empresarial. Então, a economia hoje, você, além de dar direcionamento à área pública, à área empresarial, à área profissional e à área pessoal, ela faz com que a gente ajude as pessoas nesse sentido, para que eles tenham um maior direcionamento, principalmente em tempos de recursos fracos, recursos escassos. Ou seja, se você não souber aplicar bem os seus recursos, você com certeza não consegue fazer com que a equação ganho versus despesas seja equilibrada e consiga suprir as necessidades de toda a população. Eu gostaria de dizer que o economista tem um papel fundamental, principalmente na área pública, onde ele direciona ou ajuda a direcionar e fazer os levantamentos, principalmente estatísticos, da situação em que todo mundo se encontra. E se todo economista utilizar da sua capacidade, dos seus conhecimentos para que ajude principalmente as pessoas a equilibrarem os seus orçamentos, tenho certeza que o mundo seria muito melhor. Então, convido e convoco na minha modesta posição que todos os economistas se dediquem muito a isso, se dediquem às pessoas, se dediquem às empresas e se dediquem à função principal que nós temos hoje, que é fazer com que a equação, novamente falando, a equação ganho versus custo versus despesas seja a mais equilibrada possível, e assim as pessoas tenham uma vida melhor em todo o nosso mundo.